Fala, fala, galerinha. A gente está por aqui de novo. Meu nome é Diego, sou servidor aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Sou um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e também aqui do canal do YouTube Mente de Concurseiro. Estou sempre conversando aqui, trocando ideias sobre concurso público com o Júnior. Fala aí, Júnior. Alô, alô. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Bom, como a Beleza? gente sempre fala por aqui, né? O nosso objetivo maior no canal é ajudar pessoas comuns com problemas reais a passarem em concursos públicos, independente do nível de conhecimento que você acha que tem agora, independente se você acha que teve uma boa base de ensino ou não. Isso tem até um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Sim. E especialmente para pessoas que queiram prestar concurso de nível médio, que caem em matéria de direito, ou que queiram fazer essas provas para cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, como o TRT, TRF, TRE, enfim, que foi nossa experiência e é onde a gente consegue ajudar melhor, né? Ajudar mais. Mas se você quer prestar outros concursos, as dicas que a gente vai dar por aqui certamente vão te ajudar também. Verdade. Aproveitando, já se inscreve no canal, deixa aquele curtir, já manda para a galera do seu grupo de estudos e compartilha, leva a notícia. E vou reiterar um pedido que eu fiz no final de um vídeo anterior também. Se porventura você tiver acordado num bom dia, tivesse sentindo inspirado, inspirada, tiver bem, tiver naquele dia onde as coisas parecem que vão fluir a seu favor e seu dia de estudos vai ser abençoado aí, você já deixa uma mensagem aqui embaixo focando na galera que pode eventualmente estar naquele momento de fraqueza, tá pensando em desistir, tá de repente achando que o concurso público, o estudo para concurso não é para ele, não é para ela, que não vai dar certo, alguma coisa nesse sentido. Então, todo mundo que acordou bem, que acordou inspirado, que acredita no que na mensagem que a gente tenta passar aqui de alguma forma, deixa uma mensagem aí embaixo nos comentários para a galera que está se sentindo meio para baixo. Fala, pô, cara, você que está lendo isso, não desiste, continua em frente, sua hora vai chegar. Qualquer palavra de apoio para direcionar para alguém que eventualmente possa precisar ler isso hoje, tá? Então, esse é o nosso primeiro pedido. Sim. Lá no nosso Instagram também, mente de concurseiro, _oficial, é a nossa principal forma de contato direto com quem precisar falar com a gente e com quem a gente, de alguma forma, puder oferecer algum tipo de ajuda, né? Então a gente está sempre à disposição para conversar com quem precisar de algo que tiver ali ao nosso alcance. Tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre a certeza, e aí é entre aspas mesmo, sobre a certeza ou não da aprovação, sobre a diferença que isso faz ou não nos seus estudos, no seu resultado final, como que isso impacta, a sua rotina de uma forma geral, e a gente vai tentar passar um pouco da nossa experiência, como isso foi para a gente, e como que isso também é, é via de regra para as pessoas das quais a gente tem conhecimento, as pessoas que eventualmente já conversaram com a gente, já trocaram uma ideia, de repente alguém que a gente estimulou a estudar e deu um retorno para a gente. Enfim, a gente Uhum. vai conversar aí sobre a relevância dessa certeza ou não na sua aprovação. Beleza? Para começar aqui o papo, eu acho que é legal a gente ressaltar que tanto eu quanto o Júnior também, a gente segue uma linha um pouco diferente do que a gente costuma ver em sites de concurso, em canais de YouTube de concurso. Primeiro, porque a gente preza muito pela saúde mental das pessoas. Então, a gente acredita que todo mundo pode estudar sem ficar louco, sem se matar, sem sacrificar totalmente família, amigos, vida de uma forma geral. A gente não acredita que isso é necessário e a gente acredita que isso é altamente maléfico, né? Esse é um ponto. Mas outra linha que a gente diverge um pouco é que
A gente não tenta se vender como genial, como superdotado, como o cara que nasceu com uma inteligência acima da média. O Júnior tá até rindo ali já. Como o cara que nasceu com uma inteligência acima da média, como o cara que aprende tudo de primeira. A gente não tenta passar essa imagem, primeiro, porque não é verdade. Já começa por Não. aí, né? E segundo, que assim, não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? Certa vez alguém me falou que as pessoas realmente superdotadas, assim, superdotadas mesmo, com QIs, assim, muito acima da média, estratosféricos, é Uhum. algo, no máximo, assim, fazendo uma extrapolação para cima muito grande, seria algo em torno de 3 pessoas, 3% da população do mundo, sabe? Assim, regulando muito por cima. E que os outros 97% seriam variações eu não gosto nem de dizer variações em níveis de inteligência. Eu prefiro dizer variações em preponderâncias de áreas, né, específicas. Ou seja, todo mundo tem a mesma capacidade, via de regra, para poder passar em concurso. Ponto. Tá? Agora, partindo do mesmo ponto, é possível que uma pessoa tenha uma facilidade maior para, no começo, tá, aprender as coisas de uma forma um pouco mais rápida do que outros. Isso daí tem uma série de fatores que, se a gente for falar aqui, vai ser um vídeo só para isso. Mas, assim, é parte genética, é parte cultural, é parte ambiental, ou seja, numa casa onde a família inteira é de advogados, a tendência é que a conversa gira em torno disso e as crianças tenham algum tipo de facilidade com o linguajar, com o aprendizado de uma forma geral. Esse seria um exemplo cultural, no caso, ambiental. Então, assim, as pessoas podem ter no começo algum tipo de preponderância, algum tipo de facilidade inicial para poder absorver aquele conhecimento. Mas, primeiro, isso sem dúvida não compensa pela falta de empenho, ou seja, ainda que a pessoa X tenha uma facilidade maior para aprender no começo, se ela não se esforçar o suficiente, mesmo a pessoa que no começo teve uma dificuldade maior, com consistência, ela vai muito mais longe. Isso daí é indiscutível, não tem, não tem ninguém que faça estudos científicos sobre aprendizado estudos sérios, que vai dizer o contrário disso, tá? Então a gente tem preponderâncias, né, mas que não suprem a falta de empenho e de perseverança. Tranquilo até aí? Esse é um E ponto. eu já cheguei até a dar um exemplo disso aqui. Assim, tinha um colega nosso que estudava no mesmo colégio que a gente também, que ele já era alguém, pelo menos aparentemente, com uma inteligência acima da média, ou no mínimo era alguém que já estava acostumado a estudar mais do que a gente, treinava e tudo, Uhum. dava notas muito melhores que as nossas. A gente começou a estudar para concurso mais ou menos no mesmo período. Eu persisti e fui aprovado em concurso. Ele não aguentou o ritmo de estudos, tipo de concurso público, parou no meio do caminho e assim não foi aprovado. Isso não significa nem que ele não seja inteligente, muito pelo Sim, contrário. Só sim. significa que ele não manteve aquela regularidade com que a gente tanto fala aqui. Foi exatamente isso que você falou agora, né? E reforça que, assim, só não passa quem eventualmente desiste, quem Sim. toma um outro rumo, enfim, né? É, E aí, o que eu tava falando como introdução é que a gente não tenta se vender como superdotado, porque, como eu falei, seriam no máximo 3% da população mundial, e o restante, os outros 97, seria alguma variação dessas preponderâncias e facilidades em áreas aqui e acolá que a gente conversou. E assim, eu acredito que eu posso falar pelo Júnior também, a gente sempre teve notas ali muito medianas, sabe? Muito medíocres, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que nunca saía da média, sabe? Era sempre Eu aquela tava, coisa eu ali tava no literalmente sempre limite, na média. É. o suficiente para passar, mas insuficiente para impressionar qualquer pessoa que seja.
sabe? Então a gente meio que passou na média do colégio a vida toda. Ficava em recuperação, eventualmente, e não teve uma base, não teve um alicerce muito legal nos estudos, né? Então acaba que quando a gente se deparou com a experiência de estudar para concurso, quando a gente se propôs a isso, a gente teve de cara uma realidade muito dura, que foi assim, pela primeira vez a gente enfrentar as consequências de uma base de estudos ruim. Porque até então é aquilo, você é mais novo e tal, você acha que passou de série, passou para a próxima série, sua missão está cumprida, né? Na sua Não pensa cabeça é nas mais ou menos, consequências do futuro. na sua cabeça é mais ou menos assim que funciona. Mas, pelo menos para a gente, a partir do momento que a gente se propôs a estudar para concurso, a gente se deparou com uma realidade que, tipo assim, a gente, pela primeira vez, viu na prática o quão para trás a gente estava comparados à maioria das outras pessoas, sabe? A gente já conversou, principalmente a gente sempre dá o exemplo de português, porque é o exemplo, assim, mais notório, né? Possivelmente o que a gente estava mais para trás de tudo que a gente estava para trás, É. a gente já conversou sobre como a gente teve que dar até alguns passos para trás, primeiro, para aprender coisas que a gente precisaria para aprender as coisas que as pessoas consideravam como básicas. Mais ou menos isso. Então, foi a primeira vez que a gente enfrentou de verdade as consequências de ter tido um estudo ruim. Essa que é a verdade. E aí, só depois que a gente começou a estudar mesmo, a gente viu que, primeiro, o quanto a gente não sabia, né? E a gente, mais em contrapartida, a gente viu também que a gente poderia aprender as coisas e poderia aprender bem, sabe? A gente poderia aprender de uma forma satisfatória, de uma forma que, eventualmente, a gente ficasse num nível competitivo para os concursos que a gente queria prestar. É claro que isso não acontece do dia para a noite, especialmente quando se está na nossa situação na época, ou seja, uma situação bem atrasada com relação ao restante dos colegas, né, em português, por exemplo. Então, não acontece do dia para a noite, requer, assim, um empenho muito grande, requer você aceitar a realidade, no nosso caso, de quão para trás a gente estava, do caminho que a gente precisava percorrer até chegar o que seria o ponto de partida para outras pessoas, né? E que não tinha muito como contornar isso, porque qualquer coisa diferente disso ia ser meio que remar contra a maré, sabe? A gente ia ficar se forçando a estar em turmas de pessoas que iam partir de de pontos iniciais muito mais à frente, e a gente não ia conseguir absorver quase nada, por mais que a gente tivesse vontade. É. Então, assim, português parecia uma coisa assim de outro mundo pra gente, sabe? A parte de transitividade verbal, classificação, de uma forma geral, classificação sintática e morfológica, isso daí era uma coisa assim, era um bicho de, sei lá, 270 cabeças pra gente. Era uma coisa que a gente sequer cogitava que dava pra gente aprender com propriedade, sabe? A gente tinha uma dúvida real se algum dia, isso no começo, se algum dia a gente ia saber o suficiente para ir bem em uma prova de concurso na qual fosse exigido português. E aí, de cara, isso daí foi uma dúvida por bastante tempo até, mas como invariavelmente com a persistência, com revisão, com resolução de questões, e aí você ouve o curso de novo, eventualmente você se matricula no curso de novo, faz tudo do zero, com insistência, uma hora vai, não tem para onde correr. A gente sempre fala isso aqui. Uma hora vai. E como tem que ser, a gente foi. A gente foi melhorando, 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 até que a gente chegou num ponto onde a gente já estava mais ou menos igualado com as pessoas e pôde, dali para frente, ir tentando aprofundar o pouquinho que a gente já tinha
aprendido, tentando consolidar as coisas e tal, e ficando mais competitivo no que seria, a princípio, nossos pontos fracos ali. E por que que eu tô contando isso tudo? Porque assim como a princípio pra gente uma certeza, como sempre, entre aspas, de que eventualmente a gente ia aprender português em um nível que fosse satisfatório para o nosso objetivo, que era prestar provas de concurso, né? Muita gente pode estar passando por essa falta de certeza, ou seja, pode estar tendo a certeza de que não vai passar, sabe? De que não é para si, de que é muito difícil, de que não vai alcançar o nível necessário, todos os pensamentos que também passaram pela nossa cabeça. E isso é parte do motivo pelo qual eu pedi para a galera deixar uns comentários positivos aí para quem eventualmente estiver fraquejando, né? Mas assim, você estudando, persistindo, mantendo uma regularidade e talvez o mais importante de tudo, pelo menos na minha opinião, tendo um método de estudo que te ajude a não ficar atirando para todo lado, sabe? Que te mostre o caminho que você tem que seguir, porque assim, estudar vai ser a sua parte. Isso aí, ponto. Mas se você tiver um método, você pode fazer a sua parte por um caminho mais fácil, por um caminho menos difícil, por um caminho menos tortuoso e por um Uhum. caminho muito mais eficiente. Então a gente defende muito a aplicação de um método que seja eficaz, sabe? Que te coloque, com o perdão do trocadilho, que te coloque realmente com uma mente de concurseiro. E aí, até nesse contexto, algumas pessoas têm mandado mensagem para a gente pedindo que a gente faça um compilado sobre técnicas de preparação para concurso e tal, divida isso, sei lá, em módulos, né? Que fale, enfim, do que a gente fala aqui de uma forma geral. Então, separe uma parte para mindset, para mentalidade que você precisa ter, outra parte para técnicas e coisas do tipo e tal. Então, às vezes, as pessoas mandam mensagem, pedem para a gente bolar alguma coisa é, apresentar de uma forma lógica, separada em módulos, onde as pessoas possam ir lá e consumir aquilo ali de uma forma mais tranquila. E a gente tem tentado, tem tentado pensar isso dessa forma, e assim, a gente já está rascunhando algumas coisas nesse sentido, e ao que parece, pode ficar, realmente a ideia pode ficar bem legal. Então, fica aí, as cenas dos próximos capítulos vão dizer como é que vai se desdobrar, mas a gente tem rascunhado alguma coisa nesse sentido, então você que eventualmente tá pedindo por algo nessa direção pode ficar mais tranquilo. Mas é o que a gente falou, a gente teve uma base de estudos muito ruim, e a gente já falou algumas vezes, tanto o Júnior quanto eu, a gente estudou no mesmo colégio e tal, e no ensino médio, que foi bem ruim, né? Acabou não passando pra gente uma forma que não acabou passando o conteúdo pra gente da forma que eventualmente a gente ia precisar. Não sei se o Júnior tem essa mesma impressão aí que eu tenho. Tenho, e assim, e foi uma coisa que também que a gente já contou por aqui também. Nosso segundo grau era técnico, aqui, técnico de informática. E por ser um colégio técnico, no terceiro ano, por exemplo, já saíam diversas matérias que pessoas que fazem o ensino médio regular, elas continuam tendo e às vezes até reforçando para o vestibular, né, no Vestibular, caso. verdade. Para a gente sair. Agora eu não vou lembrar exatamente quais, mas até porque na época eu não me dedicava tanto aos estudos assim para ser memorável. Então, assim, ainda que eu tentasse me dedicar aos estudos, acho que não ia ter a mesma eficiência de quem estivesse fazendo ensino médio regular, porque já ia faltar matérias ali que outras pessoas teriam Verdade. acesso e a gente não. Então, assim, eu já até fiz uma brincadeira em algum outro vídeo parecido com esse, algum outro vídeo por aqui, mas é o seguinte, né? A gente fez um segundo grau técnico de informática. Na teoria era para a gente sair dali sabendo trabalhar com isso, mas o único talento que eu aprendi ali no meu segundo grau
foi daquele de ficar escrevendo em arroz, sabe? Porque assim, eu fazia cola com umas letras tão pequenininhas, mas tão pequenininhas que era o único talento possível para mim quando eu saísse dali. Acho que era a única profissão que dava para eu levar quando tivesse formado ali. Então é isso, a gente saiu de um lugar que estava com uma base muito fraca e não tinha esse vislumbre de conseguir aprender alguma coisa. E é uma parada que assim, a gente já chegou a falar por aqui, como o Diego falou ali no início do vídeo, você às vezes tem que sabe, ter essa noção da base que você está e dar um passo para trás. E às vezes pode ser difícil para você estar vendo outras pessoas, não sei se talvez alguém que você conheça, ou talvez alguém que esteja numa mesma turma presencial que você de algum cursinho, de alguém que tenha tido uma base melhor e essa pessoa ela esteja conseguindo ir mais rápido que você. Assim, só tenta esquecer essa pessoa. A gente conheceu pessoas assim, a gente passou Sim, por pessoas no meio do caminho que estudavam numa mesma turma que a gente, que passaram antes da gente, mas assim, não faz a menor diferença, porque você tem que focar sempre, a gente sempre fala isso aqui, você não tem que se comparar com outras pessoas, você tem que se comparar com você tem que focar em você. Coisa que eu também já cheguei a falar em outros vídeos. Por exemplo, você pensa, puxa, mas às vezes eu vou demorar 2, 3 anos para conseguir passar no concurso. Tá, se você começar a trabalhar na iniciativa privada hoje, que cargo que você vai conseguir em 2, 3 anos que vai fazer você realmente ganhar esse salário, das vezes que começa de uns 3 mil até uns 7 mil reais por mês? Provavelmente não vai. Então, assim, tenta ver o nível que você está e vai evoluindo a partir desse nível. Por mais que às vezes demore um tempo específico que você pode considerar muito, outras pessoas às vezes podem considerar pouco. Por exemplo, há quem vai considerar 1 ano, 2 anos de estudo muito, há quem vai considerar pouco. Eu não sei exatamente qual é o seu caso, mas tenta fazer essa ponderação. Assim, esse 1, 2 anos de sacrifício, que eu vou ter esses benefícios do cargo público em retorno, eles valem para o que eu vou porque assim, porque eu vou ter que eu vou ter de benefício se eu não estudar para concurso público, porque assim, eu não vou mentir para você. É, sacrifícios eles vão ser necessários. Inclusive, assim, lá no site a gente tem algumas matérias sobre isso, que falam às vezes até desses sacrifícios que você vai precisar fazer. Depois tenta até dar uma olhadinha lá e deixa também uns comentários lá nessas matérias que elas ajudam a divulgar também para outros concurseiros, né? Conforme você vai tendo comentário e tal, isso vai ganhando alguma relevância, isso espalha para sim, os concurseiros que podem acabar também sendo ajudados, né, nesse processo. Mas, verdade. enfim, uma coisa que você precisa ter em mente é que sacrifícios eles vão ser necessários. Isso a gente não está negando aqui. Então, por exemplo, você às vezes vai deixar de estar fazendo alguma coisa que você gosta para poder estar estudando. Às vezes você vai deixar de sair com alguém para poder estar ali cumprindo seu cronograma de estudos. É, você vai ter que se forçar a não estar vendo a série que você gosta para ir fazer um cursinho. Enfim, os sacrifícios eles vão ser necessários e eles vão acontecer. Isso é simplesmente inevitável. Só que foi aquilo Sim, que eu acabei de falar. Cada escolha que você faz na vida, você vai ter prós e contras. Porque imagina o seguinte, você pensa assim, tá, vou estudar para concurso público, eu vou então ter aí, vou colocar uma hipótese ruim aqui, tá? Uns 2, 3 anos de sacrifício. Só que imagina o seguinte, você decidiu não estudar para concurso público. Esse caminho, ele vai ser livre de sacrifício para você? No meu caso, por exemplo, a alternativa a concurso público, o próprio transporte público que eu teria que pegar era pior, então ia exigir um sacrifício maior. Com concurso público, eu consegui pagar um aluguel para morar mais próximo do meu trabalho, coisa que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse passado no concurso público. É, às vezes a própria sensação de você estar num emprego que não te garante uma estabilidade, de você não saber o que vai acontecer no dia seguinte, esse período de pandemia, por exemplo, que um monte de gente, infelizmente, acabou perdendo emprego, ficou numa situação bastante ruim, são, verdade. são coisas que você tem uma tranquilidade quando você está no serviço público e que você talvez tenha uma atenção maior no setor privado. Então, assim, pensa direito, pensa assim comigo. No setor privado, você também não vai ter sacrifícios
se você escolher não estudar para o serviço público. Então, assim, tanto uma opção quanto a outra, elas vão exigir sacrifícios de você. Só que, pelo menos para a sua personalidade, qual que vai te trazer os melhores benefícios? Se você está nesse vídeo, imagino que você, assim como eu, pensa que o serviço público, de uma forma geral, vai te trazer melhores benefícios que vão compensar todos esses sacrifícios que a gente precisa fazer. Então, quando você for pensar nesses sacrifícios, é bom sempre, sei lá, tentar ter isso em mente. Lógico, você vai passar, como a gente sempre fala aqui também, por altos e baixos psicológicos. Às vezes, Sim, você, sei lá, vai ter uns períodos que você vai estar mais disposto para estudar, vão ter outros períodos que você vai estar, às vezes, sei lá, um pouquinho mais para baixo. Então, às vezes é legal você também conseguir conversar com pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você. Que nem às vezes o sim, Diego falou para deixar o comentário aqui, mas às vezes a gente também tem uma outra opção, que às vezes é conversar mesmo, ativamente com essas pessoas que também estão passando pelas mesmas dificuldades. Inclusive, por isso, a gente criou uma comunidade lá no Facebook. Eu até convido você a participar também, se você quiser, lá no site mentedeconcurseiro.com tem o link, que a gente criou justamente com esse objetivo, tanto dos concurseiros ajudarem uns aos outros, às vezes com dicas de estudo, é, tirar dúvidas, às vezes, de determinadas matérias, quanto às vezes realmente para desabafar sobre coisas do dia a dia mesmo também. Porque é o que a gente sempre fala aqui, a gente verdade. tem que conversar com pessoas normais, com problemas reais, e não com gênios que já estão prontos por aí. Nem Como eu robôs. disse, nem são tantos assim. Então, você está ali com uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que dá apoio uns aos outros ali, isso pode te ajudar a continuar na motivação mesmo de longo prazo para os seus estudos. Então, é isso. Às vezes você está ali conversando com uma outra pessoa que tem uma mesma dificuldade que você e essa pessoa conseguiu superar essa dificuldade, coisa que você até pouco tempo achava que você não ia conseguir. Isso pode, Sim. aos poucos, ir mudando, às vezes, também a sua mentalidade, e às vezes te dando uma certa certeza também de que você pode conseguir, mesmo que por agora isso possa ser difícil de você perceber nesse momento. Não sei se o Diego concorda comigo aí nessa análise. E muito, muito da dificuldade, às vezes até da inconstância nos estudos, né? O que dificulta a gente a persistir, a perseverar, a ter a tão famigerada constância que a gente sempre, vira e mexe, a gente está retornando a isso, porque, assim, um dos pontos principais, se não o ponto principal dentro do contexto dos estudos, a dificuldade, grande parte da dificuldade vem justamente das incertezas, né? Ou seja, você está estudando, ou das supostas incertezas, né? Porque você está estudando, está se dedicando, está abrindo mão de tempo e energia que você podia estar empregando em outras coisas, você poderia estar com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, você poderia estar lendo um livro que você gosta ou vendo uma série, você poderia estar fazendo milhares de coisas que muito provavelmente, em um primeiro momento, seriam mais prazerosas do que estar estudando. Isso daí eu acho que não é novidade para ninguém. Mas essa falta de concretude que passa pela nossa cabeça, no sentido de, poxa, eu tô me esforçando tanto, cara, mas parece que tá tão longe. Será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia vai dar certo? Será que um dia vai dar minha hora? Sabe? Será que eu vou caminhar na fila? E aí eu já disse isso, o Júnior já disse isso, e a gente repete e assina embaixo. Se você continuar, se você se dedicar tanto quanto você pode e não desistir, não tem como ser diferente disso. A sua hora vai chegar. Tipo, eu não tô dando um palpite, sabe? Eu tô dando uma certeza mesmo. E aí é certeza sem aspas. Se você não desistir, se você continuar se empenhando, se você fizer o seu melhor,
a sua hora vai chegar. Pode ser que não chegue tão rápido quanto você gostaria, ou até tão rápido quanto você precise que chegue mesmo. Mas fato é, se você se dedicar tanto quanto pode, se você não desistir, a sua hora vai chegar. Inevitavelmente vai chegar. Talvez possa, talvez possa, de cara, pelo menos, não ser no concurso que você imaginava, porque é o que diz, às vezes parece que o concurso escolhe a gente, em vez de a gente escolher ele, mas invariavelmente a sua hora vai chegar, isso é certeza. É. Então, muito dessa preocupação, muito do que leva a gente para esse impulso de desistir, de achar que não vai dar certo, é justamente essa sensação de incerteza, de achar que, poxa, e se eu dedicar todo esse tempo e chegar lá no final não der certo? Mas eu já te garanto desde agora, de novo, se você não desistir, se você se dedicar tanto quanto você pode dentro da sua realidade, e aí é aquilo. Só você sabe a sua realidade, só você sabe o quanto que é esse tanto que você pode. Mas ninguém vai poder dizer isso. Você vai poder dizer o que você quiser para quantas pessoas você quiser. Mas lá dentro de você, você sabe se você está se dedicando dentro da sua realidade com 100% do que você pode, sabe? Isso daí realmente é uma coisa que só você vai poder dizer. E essa falta de certeza, que é meio, essa impressão que é meio inerente ao estudo ali, dificulta muito, sabe? Mas a boa notícia, e aí eu falo mais ou menos em primeira mão, é que se você tiver confiante que você no que você está fazendo, beleza, legal, maravilha, cara. Continua assim, continua se esforçando e tente continuar confiante. Essa é a ideia. Mas a boa notícia que eu trago é: se você fizer tudo o que você precisa ser feito, você não precisa de absolutamente confiança nenhuma. Isso daí eu digo em primeira mão. É o melhor dos cenários? Não. É o ideal? É o que eu recomendo? Não. Mas eu te digo em primeira mão, porque exatamente como eu comentei lá no início do vídeo. E aí lá era certeza com aspas. No meu começo de estudo, eu tinha essa certeza de que não ia dar para mim, nunca. Eu achava que eu não tinha o que era necessário, eu achava que eu estava muito atrás das outras pessoas. Em algumas coisas estava mesmo, mas eu achava que eu nunca ia conseguir cobrir essa diferença, essa lacuna. Então eu tinha essa certeza de que para mim nunca ia dar. Não por coincidência, várias vezes cogitei desistir, em algumas delas, pelo menos na minha cabeça, eu cheguei a desistir, né? Mas, para minha sorte, eu tive cercado de muita gente, de muitos amigos que me incentivaram bastante a continuar. Então, assim, eu posso dizer com muita gratidão, assim, do fundo do meu coração, que o que me sustentou nessas horas, assim, onde, pelo menos na minha cabeça, eu tinha já desistido, já tinha jogado a toalha, foi muito da persistência e do apoio dos meus amigos, em especial do Júnior, que divide aqui esse espaço comigo, que por muitas vezes acreditava em mim quando eu realmente não acreditava em mim mesmo, sabe? E aí ele falava para mim o que hoje eu com satisfação tento falar para vocês, sabe? Se você continuar, não desistir, fizer a sua parte com empenho, você pode ter essa certeza de que nunca vai passar. Mas eu te garanto que vai. Ou seja, o que que eu estou falando para você em resumo? Você não precisa de certeza, você não precisa de confiança para ser aprovado. Você precisa de empenho e de constância. Só isso. Se você tiver empenho e constância associado, obviamente, a um bom método de estudos, cara, você vai ser imparável. Isso daí é garantido, garantido. Então, E, assim, fala, Júnior. e é uma coisa que a gente já chegou até a falar num outro vídeo aqui. Às vezes é mais fácil para alguém que está te observando conseguir ver o potencial que você tem do que você mesmo conseguir enxergar Verdade. isso.
sabe? E em relação à confiança, teve uma coisa que a gente já falou por aqui antes, acho que você chegou a falar que é uma grande verdade. Quando você tem uma base que é muito fraca, uma base fraca no contexto de que às vezes você não está habituado nem sequer a, a começar a estudar, a própria constância por si só ela já vai te dando confiança no longo prazo. Porque Sim, uma vez que, vamos supor aqui, você que nunca estudou na vida, consegue por uma semana inteira sentar meia hora todo dia para estudar, só certinho. ainda que você não tenha conseguido absorver grandes coisas, mas o próprio fato O de você, compromisso. isso, de você ter conseguido sentar aquelas meia hora para estudar ali todo dia, aquilo dali já vai te dar uma confiança de assim, caramba, eu consigo fazer isso, sabe? Sim, Então, são 30 minutos, mas, poxa, eu nunca fiz isso na minha vida. Então, já são sim, aquilo que a gente fala aqui, já das pequenas vitórias. Com o passar do tempo, você vai aprendendo uma coisinha aqui que você achava que não ia conseguir aprender, outra coisinha colar, que você também não imaginava que ia conseguir aprender. Pode ser que ainda assim, com tudo isso, você pense assim, não, que ainda não está o suficiente, não vai dar para mim e tal. Só que se você colocar, se você, a gente estava até conversando sobre isso ontem, Diego, se você usar essa sua falta de confiança a seu favor, vamos colocar assim no contexto de, puxa, acho que não está o suficiente, tal, sua tendência vai ser tentar sempre cobrir os seus pontos fracos e no final das contas exatamente. você vai estar com um conhecimento aí enorme sem nem sequer estar dando, se nem sequer se dar conta disso. Foi Sim, eu, sim, é aquilo, você vai aprender, vai estar com um nível aí elevado, vai conseguir fazer a sua prova, ser aprovado, e você só vai se dar conta do nível que você está quando você estiver lá assinando o seu termo de posse. Enfim. e para complementar isso que o Júnior falou antes de da gente finalizar hoje aqui, tem um exemplo que, pelo menos para o Júnior e para mim, é muito emblemático de uma amiga nossa que estudou com a gente. O Júnior vai saber o que eu estou falando, que é da Luísa. A Luísa, eu acho que a gente já deve ter comentado essa história ou algo parecido em algum dos vídeos, mas a Luísa, em determinado ponto do nosso grupo de estudos, ela estava, assim, num nível competitivo altíssimo, sabe? Ela estava ali pronta para passar nas cabeças, não por coincidência, em um dos concursos ela passou nas cabeças, salvo engano, nono ou alguma coisa assim, mas na cabeça dela e o que ela externava pra gente é que ela tinha a impressão de que, tipo assim, ela sequer estava pronta para ser chamada de iniciante, sabe? Ela tinha uma autopercepção do nível que ela estava na época muito, muito, muito abaixo do que, na verdade, ela estava. Todo mundo que olhava de fora para ela conseguia enxergar assim com clareza que Era ela muito estava fácil perceber. voando. É. Que ela estava voando, que ela estava muito, muito bem, assim, no nível de preparação dela. Mas ela não conseguia ver isso, por qualquer motivo que fosse. E isso serve para a gente poder deixar a mensagem de que, primeiro, além de reforçar para você e dizer de novo que se você fizer o que precisa ser feito, nem confiante você precisa ser, né? Mais um exemplo, essa história da Luísa, que acreditava que estava super mal e um dos concursos passou em nono lugar, algo do tipo, passou entre os 10 primeiros, né? Achando que estava muito mal. Então isso ratifica que você não precisa ter confiança desde que você faça o que você precisa fazer, tá? E segundo, que muitas vezes a sua falta de confiança vem de uma falsa percepção que você pode eventualmente estar tendo do seu nível, sabe? Eventualmente você pode até estar bem e achando que não tá, como era o caso dela. Então, assim, só para resumir e amarrar a história, é muito mais importante que você faça o que tem que ser feito, que você se empenhe, que você tenha constância, que você tente aplicar um método que te mantenha numa direção otimizada de onde você quer chegar. Fazendo isso, não tem mistério. Cedo ou tarde, a sua hora vai chegar, não importa o que você pense, não importa se alguém acredita em você ou não, porque, primeiro, a gente acredita que todo mundo que está vendo a gente aqui, que tem esse empenho, que tem essa vontade de passar, vai passar em algum momento, se não desistir. E a gente sabe em primeira mão que muita gente boa não tem a autoconfiança que deveria ter, a altura do que deveria ter,
sabe? Então, a mensagem final é: ainda que você acredite que não tá bom o suficiente, continua fazendo a sua parte, que vai chegar a sua hora com certeza absoluta, tá? E se porventura você estiver naquele momento de baixa ali e tal, meio cabisbaixo, meio pensando em desistir, cogitando deixar tudo pra lá, poxa, pode mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram, @mente de concurseiro _oficial. A gente sempre se bota à disposição de vocês para conversar, tentar ajudar, tentar passar nossas experiências e, no que for possível, bater um papo e tentar manter todo mundo no caminho do estudo, no caminho da melhora. Beleza? Isso aí. Então eu acho que hoje é mais ou menos isso. A ideia que a gente queria passar para vocês. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou ou você acha que pode ajudar alguém, já aproveita, se inscreve no canal, deixa eu curtir, compartilha o vídeo, manda nos seus grupos de WhatsApp. Se você for uma daquelas pessoas felizardas que acordou bem, que está conseguindo cumprir o seu cronograma, deixa uma mensagem aí para um colega que eventualmente pode estar precisando, sabe? Algo, qualquer coisa que você sinta aí no seu coração que vai ajudar alguém, uma mensagem positiva que eventualmente alguém pode estar precisando. E as pessoas realmente precisam de tão pouco para ir longe que é quase inacreditável, sabe? E é por isso que, assim, a gente sacrifica, eu acho que sacrifica nem é a palavra, eu acho que é por isso que a gente doa parte do nosso tempo pessoal no intuito de mostrar o quanto que isso pode fazer diferença na vida das pessoas. É isso que a gente tenta fazer e é isso que é aí que a gente tenta chegar, Isso beleza? aí. Então, se você viu ou ouviu até aqui, como sempre, muito, 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 muito obrigado de Valeu mesmo. coração. A gente espera que tenha ajudado aqui esse papo e tal. Deixa aí nos comentários se você gostou, se te ajudou de alguma forma. E por hoje é isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu.